Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Graça e paz seja conosco. Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens e vamos possivelmente perdurar nessas reflexões até o mês de novembro, culminando em novembro com o aniversário do nosso inário, Salmos e Hinos. Nós vamos estar refletindo sobre o culto a Deus e sobre o uso da música no ambiente litúrgico. Esse é um assunto importante. As nossas igrejas evangélicas precisam de educação teológica musical. Isso é de fundamental importância para o funcionamento ordeiro do culto também. Nós vamos ver vários pontos nesse assunto. Eu gostaria de convidá-los a abrirmos a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Hoje nós vamos começar a refletir sobre o tema música e liturgia, com base nesse texto, a partir desse texto. Nós vamos ler a uma só voz, somente o versículo 16 da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Não está aqui projetado não, né? Nós vamos ler juntos, certo? Vamos lá? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Vamos ler o 17 também? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Vamos orar? Senhor, pedimos que o Senhor abençoe este momento de aprendizado da Tua Palavra, que possamos aprofundar a nossa compreensão a respeito deste assunto, à luz das Escrituras em primeiro lugar, e à luz também da história da igreja. Ensina-nos a partir também do que a Tua igreja tem pensado, falado, praticado a respeito deste assunto, por meio também do que os Teus servos escreveram sobre isso durante toda a história da igreja cristã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu admito que é incomum nós observarmos sermões no nosso tempo que se preocupem com a música no culto e como isso deve se processar no culto. Mas é um assunto pertinente porque ainda há muita imaturidade na compreensão do povo evangélico, principalmente no Brasil, com respeito a este assunto. Nem toda música cristã é cabível no culto. Ela pode ser cristã, ela pode ter uma boa letra, mas não é por isso que ela é cabível no culto. E isso é um dos pontos que nós vamos observar nas nossas reflexões. Quando falamos de música, nós falamos de vida humana. A música é uma expressão da alma do homem. A música surge ainda no princípio de todas as coisas, lá no Gênesis, com a criação de instrumentos musicais. O homem sempre tendeu a se expressar através da música. Deus fomentou isso no culto, no tabernáculo e também no templo. O uso de instrumentos era recorrente naquele período. E vale aqui já uma observação com respeito ao uso de instrumentos no Novo Testamento. Não há nada no Novo Testamento que nos diga que o uso de instrumentos são um elemento de culto. Certo, irmãos? Não há nada. O uso de instrumentos são circunstâncias de culto. Logo, se uma igreja não tiver instrumentistas,
ela louva do mesmo jeito. E Deus recebe do mesmo jeito. Deus não é mais glorificado quando tem instrumentos no culto. Ele é glorificado por um coração piedoso. Se tivermos de escolher entre o uso impróprio de instrumentos e a capela, é preferível a capela, para que Deus seja glorificado no culto. Quando nós falamos de música, nós falamos de bondade, nós falamos de tristeza, nós falamos de beleza, nós falamos de espiritualidade, tudo isso deve estar presente no culto e no uso da música no culto. Então, meu objetivo nesse primeiro estudo é mostrar um pouco, ou trabalharmos um pouco sobre o papel da música no culto, principalmente através daqueles que a executam, através dos músicos no culto. A música ocupa um lugar importante, mas ela não ocupa o lugar mais elevado no culto. Quem ocupa o lugar mais elevado é a palavra. A palavra de Deus é incomparavelmente importante no culto e insubstituível. Um culto pode ser um culto se o povo não cantar bem, ou mesmo não conseguir cantar. Mas um culto não é um culto sem a palavra. E isso deve ficar marcado em nossa mente. Em termos bíblicos, a música está presente na vida do povo de Deus de duas formas. Primeiro, no uso litúrgico, no uso do culto a Deus, e também no uso popular. Quando nós observamos que Davi dançou, que Miriam dançou, isso se refere ao uso popular da música. Não estamos falando aqui de uma música vulgar, estamos falando de uma música que glorifica a Deus também. Mas estamos falando de coisas diferentes. Por que não cremos que no culto a gente deve dançar? Porque Davi não dançou no culto. Miriam não dançou no culto. Culto não é lugar de dançar. Culto é um lugar de adorar a Deus, com o espírito prostrado diante de Deus e irreverente. O culto não é um lugar de irreverência. E nós devemos ter cuidado, inclusive quando nós cantamos músicas mais aceleradas, para que as nossas disposições emocionais não estejam no andamento da música, mas estejam em Deus. É possível que músicas mais aceleradas mudem a disposição do nosso coração e nós tenhamos mais prazer na música do que em Deus na hora do canto. Nós devemos entender isso. Não é proibido cantarmos músicas mais aceleradas ou de andamento mais acelerado, mas é necessário entendermos quem é o foco do louvor, quem é o objetivo do louvor, para que aquele louvor está sendo proferido. Há alguns anos, poucos anos, quando eu era adolescente, por exemplo, uma música começou a se cantar nas igrejas, e diga-se de passagem que eu gostava quando eu era adolescente. Videira, já ouviram essa música? O povo mais dançava do que cantava. Era coreografia, era cambalhota, era risada, era grito, né? Então, é proibido o povo de Deus celebrar? Não, obviamente não. Mas em que consiste o cerne da música no culto? É o nosso divertimento ou é o louvor a Deus? Nós devemos observar isso, irmão. Eu não quero ser excessivamente rígido, mas eu acabarei sendo. Em muitas das minhas falas aqui com respeito à música. Porque existe música cristã para entretenimento e não há nenhum problema nisso. Certo, irmãos? Nenhum problema. Existe música cristã para você curtir, para você ouvir, mas que ela não cabe no culto. Pode ter uma música cristã no andamento de baião, de rock, de pop, de reggae, mas a questão é, cabe no culto? Imagina uma banda de heavy metal com a letra gospel e você pega uma música daquela e coloca no culto a Deus no domingo de noite. Todo mundo vai conseguir cantar? Vai? Não. Imagine um cantor cantando uma música de heavy metal no culto na última oitava. Você vai conseguir cantar? Não. Então não atende os propósitos do louvor no culto. O tom da música também é um critério para o louvor no culto. A igreja deve conseguir cantar. Se não está conseguindo cantar, está errado. Quem está à frente cantando não está se apresentando. Está conduzindo a igreja para que a igreja cante melhor. Não há uma apresentação de músicos no culto, de cantores no culto. É por isso que a gente não preza pelo fato de irmão fulano vai fazer um solo. Não tem solo.
É a congregação que canta. Somente a congregação que canta. Pode botar o solo numa festa, pode botar o solo num show, pode botar o solo em outra programação da igreja. Pode acontecer isso. Faça uma programação só para solos no sábado. Aí você vem solar no sábado. Mas o culto é a congregação inteira cantando. Inteira. Vamos abrir as escrituras em Filipenses 2, 3 a 5. Eu vou aplicar este versículo de modo especial ao nosso assunto. A palavra de Deus comunica ao povo de Deus os ensinos do Senhor para todos os assuntos, não é? Então o texto vai dizer o seguinte, Colossenses 2, 3 a 5. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu vou aplicar esse versículo aqui ao trabalho dos músicos na igreja. Então, leiam esse versículo aqui pensando no trabalho dos músicos na igreja. Não façam nada por interesse ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Os músicos da igreja, atenção, viu, irmãos, devem considerar a congregação mais importante do que eles. Princípio das Escrituras. Os músicos da igreja não são estrelas, não são artistas desenvolvendo sua arte para apreciação da congregação, não é? Eu toquei na igreja há muito tempo. Estou falando como alguém que viveu, viu? Estou falando porque o pastor não entende, ele nunca foi. Eu toquei mais de 20 anos na igreja. E eu cansei de ver o cabo quando ia fazer um solo de guitarra, ele ia para frente assim. E virava a cabeça e botava e fazia careta. E a guitarra nas alturas. E o povo maravilhado. Meu Deus, como esse homem toca muito. Tá errado. O músico não deve chamar atenção para ele na execução da parte harmônica e melódica na canção. A atenção do povo deve ser para Deus. Então, os arranjos, inclusive, devem ser pensados para facilitar para o povo de Deus cantar e não para o músico se satisfazer na sua execução. A música no culto não é lugar para virtuoses. Músicos virtuosos devem trabalhar com profissionais no meio da música. Será uma bênção. Deus será glorificado nisso. Mas no culto, não. O que é que o músico no culto faz? Ele acompanha a igreja. Só. Ele só acompanha a igreja. Então, aqui algumas questões práticas, né? A gente vai entrar em questões práticas aqui em relação aos músicos. Primeiro, que o papel dos músicos na igreja é um trabalho de diaconia. Diaconia. Os músicos, em termos ministeriais, não oficiais, mas ministeriais, são diáconos. Eles estão servindo a igreja. Então, eles estão dedicando à igreja o seu tempo, o seu talento, os dons que o Senhor deu a eles para ajudar a igreja a cantar melhor. Quem tem que cantar no culto? A igreja. Então, como eu já falei há pouco, o tom escolhido pelos instrumentistas e cantores deve ser um tom confortável não apenas para os cantores do grupo, mas para a congregação. A congregação deve conseguir cantar bem, afinada e com força. Porque se o tom for desconfortável, a igreja não canta. A igreja não canta. E se a igreja não está cantando, o papel dos músicos está sendo desempenhado de forma equivocada. A igreja tem que cantar, e esse é o papel dos músicos. Um detalhe só aqui, que muitas vezes a gente escuta alguém falando de música e dizem que os músicos devem conduzir a igreja na adoração. Não, não, não. Quem conduz a igreja na adoração é o Espírito Santo. Músicos não conduzem a igreja na adoração. É o Espírito Santo que conduz. Os músicos adoram junto com a igreja. Então, nada desse negócio. Levante suas mãos. Abrace seu irmão. Diga que você ama Jesus. Diga a Jesus que você ama. Diga várias vezes. Diga 100 vezes que você ama Jesus.
Diga, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Não, 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 não. Esse não é o canto reformado. Este não é o canto reformado. O músico não está guiando a igreja na adoração, quem guia é Deus. É necessário consciência que há distinção importante, como eu já disse, entre música cristã e música no culto. Então, às vezes músicos cristãos não entendem isso, e os crentes também não entendem isso. Né? Aquele povo crente que gosta de escutar aquela música do povo se esgoelando, cantando, né? Por aí. Por que não bota essa música na igreja, pastor? Ela é tão bonita. Mas eu gosto tanto dessa música, essa música devia cantar na igreja. Uma coisa básica que nós devemos notar no canto na igreja é que o teor da música na igreja é vertical, é verticalizado. Deus deve ser exaltado no culto público e somente Deus. E a gente precisa entender isso, certo? Em termos teológicos, deixa eu fazer um adendo aqui importante, porque às vezes as igrejas, não a nossa, que basicamente é madura nessa questão do repertório, mas talvez outras igrejas ou alguém que esteja assistindo depois esta palavra. Quando nós falamos do louvor no culto público, no culto solene, no culto dominical, no dia do Senhor, nós estamos falando de uma coisa. Quando nós estamos falando da música, por exemplo, numa reunião de oração, e eu vou mais tarde, mais um sermão à frente, eu vou mostrar aos irmãos que há uma distinção entre a reunião de oração e o culto solene. O culto no domingo é o culto convocado por Deus. Deus não convocou a terça-feira para os crentes orarem. Os irmãos entendem isso? Deus não disse, olha, se faltar na terça-feira é pecado. Mas ele disse, se faltar sem satisfação necessária, baseado na palavra, no dia do Senhor, frequentemente está pecando. É bom a igreja se reunir para orar? É claro. Há uma direção da igreja para reuniões de oração? Há. Mas a igreja não chama reunião de oração de culto de oração. Chama de reunião de oração. O povo estava reunido orando. Isso tem faz uma diferença muito grande. Por exemplo, se nós cantamos o hino 102 dos nossos salmos e hinos no culto solene, certo? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. É um hino belíssimo. Mas ele cabe no culto solene? Não. Por quê? Porque aquele hino está falando das minhas tribulações. Está falando das minhas angústias. A letra é pecaminosa? Não. Mas ela não é verticalizada, no sentido que no culto público Deus deve ser absolutamente exaltado. Se eu colocar o hino 102 na reunião de oração, é uma bênção? Sim. Os irmãos estão compreendendo? Porque na reunião de oração nós estamos orando juntos, nos exortando, nos consolando, não é? Amparando os nossos irmãos que estão em sofrimentos, orando uns pelos outros. Então esse hino é cabível no culto de oração? Sim, perfeitamente cabível. Perfeitamente cabível. Se você observar, inclusive, o nosso cenário, você vai ver hinos apropriados para determinadas ocasiões e datas, né? E isso precisa ser entendido pela igreja, para entender qual é o teor do louvor a Deus no culto. Então, você tem muitas vezes grupos musicais em igrejas que estão muito preocupados com a sua performance, muito preocupados com o desempenho musical, muito preocupados com instrumentos bons, de qualidade. Nada disso é ruim, mas isso não é o essencial. Isso não é o essencial. O essencial é um coração que está adorando a Deus. Se a gente puder ter uma coisinha melhor, é bom, né? Mas o essencial é o que nós fazemos para Deus. Os arranjos. Vamos abrir no Salmo 33, versículo 2 a 5. Deixa eu falar um pouco sobre os arranjos das músicas no culto. Salmo 33, 2 a 5. Celebrai o Senhor com harpa. A harpa era um instrumento de cordas. Louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com
júbilo. A preparação dos sacerdotes para que eles fossem músicos na casa de Deus era de 10 anos. Eles tinham que estudar 10 anos. Eles tinham que ser mestres na arte de tocar. Eles tinham que conhecer bem para tocar bem. Essa é uma exigência do Senhor. Tocai bem. Eu sei que às vezes a gente quer inserir um irmão que aprendeu a colocar o dó maior para tocar, né? Ele só sabe botar o dó. Quando chega o dó na música, ele bota. Pã. Nas outras partes ele fica esperando, né? Só esperando. Aí vai o dó de novo, o tecladista fala agora. Pã. Não é para inserir o irmão, em termos bíblicos, ele tem que aprender, fazer a tarefa de casa. Aprenda a tocar direito. Aprenda a tocar direito. E aquele que vai conduzir a igreja no canto também. Aprenda a cantar direito. Quem é desafinado não pode conduzir a igreja para cantar. É básico, é bíblico. Tem que cantar bem. Quem é desafinado canta daí. Né? Quem é afinado canta daqui. Cada um no seu quadrado, meus irmãos. Cada um desempenhando o dom que o Senhor chamou para desempenhar. Né? Então, se for me botar para fazer cantina para ajudar acampamentos adolescentes, vai ser uma derrota. Só vão comer pão com ovo, pão com salsicha, que é o que você fazer, pão com mortadela, que bota lá um colorauzinho assim para ficar vermelha, e bota dentro do pão. Só vai sair isso aí para vocês. Mas tem irmãs aqui, graças a Deus, tem muitas habilidades culinárias, né? E homens também, que podem ajudar nesse quesito. Então, cada um deve servir onde o Senhor o chamou para servir. Então, às vezes, tem aquele irmão ou irmã que tem um sonho de cantar, mas quer cantar na igreja. Meu sonho é cantar. Eu durmo meu sonho eu cantando na igreja. E aí vai cantar e fica lá viajando, cantando, totalmente desafinado, fora do tom, nunca entra. Né? E os músicos lá, é uma perseguição a música, né? Os músicos ficam ali procurando o tom daquela criatura e ela está em dó, hora está em fá, hora está em mi, hora está em sol, hora está em lá bemol, e os músicos ficam ali, misericórdia, para onde essa criatura vai? Até que o músico para e ora, né? Senhor, tem misericórdia de nós, porque a provação aqui é grande. Então, se aquela pessoa não sabe cantar, ela tem que saber, eu não sei, eu não tenho esse dom para cantar, então eu não vou torturar os ouvidos dos meus irmãos. Tenha misericórdia, seus irmãos. Se você tem o dom, então cante, também não se cale. Seja disponível para servir a Deus no seu serviço. Então, quando esse texto fala que o músico tem que tocar bem, isso se refere também aos nossos dias. Os músicos devem tocar bem para que preparem bons arranjos. E esses arranjos não podem atrapalhar a igreja. Aí você imagina uma música sendo cantada no domingo, cheia de contratempo, cheia de modulações. É lindo, contratempo e modulações, mas não para o canto congregacional. Não para o canto congregacional. A harmonia de um canto congregacional é simples. O canto é simples, para que a igreja não se embarace. A igreja não deve ficar se assustando na música. Né? O povo está tocando um contratempo, a igreja se assusta. Aí daqui a pouco entra uma guitarra com a distorção. Pá! E a igreja se assusta de novo. Não. A igreja é conduzida para louvar ao Senhor de forma tranquila. A igreja deve cantar tranquilamente. Então, os arranjos não devem chamar atenção para a qualidade e qualificação dos músicos. Eles devem ser construídos para o bem do canto congregacional. Então, por exemplo, solos extensos numa música no culto não cabe. Apenas solos que sejam transitórios, ou na introdução, ou em interlúdios, que estejam ligando uma parte da música à outra para que a igreja se prepare para entrar no canto de uma nova estrofe. Não solos longos. Imagine a igreja está cantando e aí o saxofonista vai fazer um solo de 8 minutos. Não tem condição, irmãos. Por que não tem? Porque o povo não vai cantar, não vai adorar a Deus, vai ficar todo mundo admirando a técnica do homem. Meu Deus, o homem toca muito. Parece Kennedy tocando. Ó. Que coisa maravilhosa. Meu Deus, ficar aqui só admirando. Né? Não. Essa não é a função da música no culto. Pode ser em outro lugar. A igreja pode fazer um evento musical, a igreja pode fazer um recital de música instrumental. Isso é maravilhoso, irmão. A igreja pode fazer um encontro de corais, um encontro de quartetos, um encontro de instrumentistas. A igreja deve ter espaço para isso. Os irmãos compreendem? Deve ter espaço para isso. Mas deve saber onde explorar isso.
Então, às vezes, cristãos, até bem intencionados, por exemplo, eles dizem assim, mas por quê? Né? Minha filha faz balé, por que na igreja não pode ter um grupo de coreografia? Para ela exercitar o que ela faz, né? Então, se tudo que a gente faz para a glória de Deus precisa estar no culto, não vai acabar nunca o culto. Porque se a filha de alguém dança balé e o irmão quer, ou a irmã quer, que ela dance no culto, aí aquele irmão que faz cordel também quer uma oportunidade, aquele que faz poesia também quer uma oportunidade, não é? Aquele que pinta quadros também quer uma oportunidade. Então vamos dar uma oportunidade aqui para o irmão Isaac pintar aqui um quadro e vai ficar todo mundo olhando no culto. Cabe isso, irmãos? Não. Isso não são elementos do culto. Então, a igreja pode abrir espaços para manifestações artísticas? Pode, mas não é o culto. Irmãos, compreendem? Não é o culto. A gente pode ter aqui, pastor, uma exposição de cordel, encontro de cordelistas cristãos. Claro que pode, mas não no culto. Não no culto, né? Preparação, ou melhor, isso aqui eu já falei. A altura do som. Isso aqui é polêmico. Por quê? Primeiro, que como eu disse aos irmãos, eu toquei muitos anos. Então, músicos sofrem com a péssima qualidade de som nas igrejas. Isso é um fato. E é angustiante para quem está tocando, né? Se o som não é satisfatório, é angustiante para quem está tocando. E eu quero tocar nesse ponto com misericórdia dos meus irmãos que tocam e com misericórdia da igreja. Porque eu conheço os dois lados. Quando o músico não se escuta bem, o que é que ele faz? Ele precisa aumentar o som. Quando ele aumenta o som, o que é que acontece? A igreja não consegue cantar bem. Porque a igreja fica mais incomodada com a altura do som do que adorar a Deus. Então, por onde a gente vai nesse sentido? Em primeiro lugar, se a igreja tem condição, melhorar o equipamento de som. Retornos apropriados para os músicos. Na minha opinião, de preferência, fones de ouvido. Porque se ele aumentar muito, ele é o primeiro a sofrer. Né? Está alto, o meu está alto. Então é bem educativo o fone de ouvido para o músico. Né? Mas tem músicos que não gostam, tem problemas auditivos, né? Muitos músicos têm problemas auditivos por causa da altura do som, né? Às vezes na vida profissional. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que basicamente os irmãos vão conhecer. Todos os irmãos conhecem aqui uma banda popular chamada Roupa Nova, não conhecem? Vocês conhecem? O guitarrista dessa banda é um dos melhores guitarristas do Brasil, na área de música pop. O nome dele é Kiko. Kiko é surdo. Porque toca há muitos anos nas maiores alturas em shows enormes. E ele não tem como fugir disso. Né? Então hoje já tem certas proteções para os músicos, mas muitos músicos acabaram se tornando surdos por causa do alto volume das suas apresentações. Então os músicos na igreja precisam de uma boa estrutura para poderem exercer o seu trabalho com tranquilidade. E agora o outro lado. E se não tem o bom equipamento, que é, via de regra, a realidade da maioria das igrejas. E se não tem o bom equipamento, faz como? Primeiro ora, pedindo misericórdia a Deus. E aqui eu vou falar uma coisa com muito amor e carinho pelos meus irmãos. Se os músicos não se ouvem bem quando estão tocando, porque o equipamento de som é deficiente, é ruim, é preferível que eles toquem as músicas sem se ouvir, do que a igreja não conseguir adorar. Os irmãos entendem? Com base em que eu digo isso? Filipenses 2. Considere o outro superior a si mesmo. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, a gente foi tocar na igreja, e um rapaz foi tocar com a gente. Ele era membro da igreja, tocava conosco no grupo de louvor, mas ele não tinha ensaiado. E de repente ele chegou na outra igreja que a gente ia tocar e pegou o contrabaixo. E como é que esse cara vai tocar? Ele não ensaiou. E a gente começou a tocar, era tipo um culto de jovens. E a gente estava tocando alto. Bem alto. Era um salão atrás da igreja. Não era um culto, era um evento de música para jovens.
E aquele rapaz tocando na maior empolgação do mundo, e feliz, e sorrindo, e olhava para mim, e tocava, e fazia careta assim no contrabaixo, olhando para mim. Eu disse, mas rapaz, eu não estou ouvindo esse contrabaixo, não. E eu ficava tentando ouvir o contrabaixo assim, ouvir o contrabaixo. Quando acabou o culto, eu disse, vem cá, eu não estava te ouvindo, não. Eu disse, que eu não estava ligado, não, meu baixo, não. E eu disse, por quê? Ele disse, porque eu não sei, não, as músicas não. Eu ia dizer um dito nordestino com ele, mas não vou dizer, não, não é próprio para uma transmissão e para um culto de domingo. Eu disse, a questão do rapaz era só porque ele queria estar se apresentando, né? Ele queria estar se apresentando no culto. Essa não é a função dos músicos no culto. Quanto menos os músicos forem vistos, melhor. Quanto menos, melhor. A função deles é apenas levar a igreja a cantar. Qual é o critério, então, nessa questão de altura para os irmãos que tocam? O critério é muito simples. Primeiro, eu estou ouvindo a igreja? Não, então está alto. Se eu não estou ouvindo bem a igreja cantar, está alto. Esse é o critério. Então, se está alto, eu tenho que ouvir a igreja. Agora, por outro lado, a igreja deve melhorar as condições de trabalho dos seus músicos. Amém, meus irmãos? Devem melhorar, né? O nosso equipamento aqui na nossa igreja precisa melhorar. Precisa melhorar. Então, orem por isso, viu? E contribuam também. Amém, irmãos? Porque senão a gente não consegue fazer, né? Só sonhar, coitado dos meninos, fica lá vendo os negócios novos na internet, né? Era bom desse lá na igreja, um microfone desse na igreja, né? E o nosso microfone já passado da validade, era da época de Adão e Eva, irmãos. A gente precisa comprar um equipamento melhor, né? Precisa ter um som melhor, porque a igreja precisa se preocupar com essa infraestrutura, porque um som irritante afugenta pessoas também. Misericórdia, eu gosto daquela igreja, mas o som, né? Já vi um som ruim, agora ruim mesmo, o cabo pregando, e a igreja dando glória. Esse povo tá dando glória por quê? Que ninguém está entendendo o que é como está falando ali. Uma igreja deve ter um som bom, claro. Vocês estão me ouvindo bem? Estão? Então o nosso som é relativamente bom. Se a gente tivesse um som ruim, seria prejuízo para nós. Deixa eu caminhar aqui para o final, só para mais um ponto aqui. Em alguns minutos eu concluo. Sobre o repertório. O repertório que nós devemos adotar na igreja para o canto da igreja. Nós devemos ter cuidado com algumas músicas que muitas vezes aparecem no cancioneiro evangélico e outras antigas também. Existem músicas antigas muito boas, mas que muitas vezes têm frases que não condizem com o que as escrituras nos ensinam, né? Quando nós não observamos devidamente o conteúdo de uma letra, em termos de precisão teológica, nós temos dificuldades. Há alguns que defendem qualquer tipo de letra, por exemplo, como cantar músicas como uma música chamada Raridade. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é o ouro puro de Ofir e tal, né? Deus não vai desistir, né, de você e tal. Ou a tua vitória tem sabor de mel, coisa dessa natureza, né? São músicas bem vingativas, né? Ou de autovalorização, né? Tem crente que se arrepia quando escuta, mas não tem lógica uma música dessa, entendeu? Ele precisa de uma autoafirmação, assim, uma terapia, então ele escuta uma música dessa, ele diz, não, agora eu vou, agora eu sou o ouro puro de Ofir, agora a vitória é minha, agora eu vou para cima. Hoje eu vou vender, né? Tem base não, meu irmão. Tem base não. Não cabe, irmãos. Uma música dessa não tem sentido. Se cantar uma música dessa, eu surto. Eu desligo o som, eu puxo a tomada, né? Eu faço alguma coisa. Não tem condição uma música dessa. Então, nós precisamos ter critérios. Agora, eu quero aqui fomentar um outro lado. Grupos na igreja, o nosso na igreja, nossa igreja tem um privilégio. Nós temos o trabalho de Luiz, que é compositor. E a igreja não deve estar presa a um repertório que está surgindo lá fora. Se a igreja tem músicos talentosos e compositores, devem cantar a música desses irmãos.
devem cantar a música desses irmãos. A gente não tem que estar preocupado para cantar o que todo mundo está cantando. Né? Na minha época de música na igreja era assim, mas a igreja fulana tá tocando, a gente tem que tocar. Como é que a gente não vai tocar? Tá todo mundo tocando, tá tocando na rádio evangélica, né? Quase nada prestava cantando naquela rádio. Não é esse o critério. Se tem músicos talentosos, componham. E a igreja deve cantar essas músicas com alegria. A igreja deve ser ensinada a cantar. Nenhuma música deve ser cantada no culto público se a igreja não souber. A igreja precisa saber. A igreja não é uma espectadora no canto. A igreja está atuando no culto. No drama divino expresso no culto. Então a igreja deve cantar. A igreja não deve estar perdida. Eita, como é que música é essa? É tão bonita, mas eu não sei não, cantar não. A igreja deve saber cantar. Então, se músicas novas estão sendo inseridas no nosso repertório, elas precisam ser compartilhadas com os irmãos, elas podem ser cantadas durante a semana, elas podem ser compartilhadas nos grupos, nas redes sociais da igreja. A igreja pode ter uma playlist em plataformas como Deezer, como Spotify, e isso ser compartilhado com os irmãos. Então, os irmãos conhecem o repertório que é cantado na igreja. Isso é de fundamental importância. Mas qual é o critério para a escolha das músicas? Eu venho pensando isso há um tempo. E eu acho que há um caminho viável e simples de se escolher um repertório bom para uma música. As escrituras estão construídas ou elas são desenvolvidas em cima de 4 assuntos, basicamente: criação, queda, redenção e consumação. Essa pode ser a estrutura básica para a escolha de um repertório. Algum irmão está com Salmos e Hinos aí? Salmos e Hinos número 65. Alguém pode ler a primeira estrofe? Muito bem. Esse hino, basicamente, é uma teologia da criação. Ele trata sobre a criação, né? O hino que nós cantamos mais cedo, Rocha Eterna, meu Jesus. Esse hino é baseado na redenção e nos efeitos da redenção. Então, é um caminho viável para a escolha de repertórios, né? Para a igreja. E a mudança de repertório também. Isso é necessário para que a igreja aprenda a cantar mais músicas. Nós temos um hinário com quantos hinos? Vocês sabem? 600 e poucos hinos, né? 665. Costumeiramente cantamos quantos? Né? Se a gente canta 10%, já é muito. A maioria das igrejas é assim. Há muitos hinos que nós não cantamos. Então, o repertório precisa ser mudado. Eu sei que há hinos próprios de datas, né, como Natal, como aniversário da igreja, né, que só são cantados em períodos específicos. Mas o repertório que nós temos é vasto. Numa próxima ocasião, eu vou tratar de um outro assunto no que se refere ao canto dos salmos. Nós vamos estudar sobre isso e vamos cantar salmos. Nós já cantamos muitos, mas nós vamos aprender a cantar mais salmos. Quer falar, João? Não vê, né? Uhum. Uhum. Exato. Existem músicas que não são, é, elas não são ofensivas, mas elas não acrescentam nada. Então, esse tipo de música, elas não ofendem a doutrina, mas também não enriquece a igreja. Eu acho que esse também é um tipo de música que deve ser descartado.
no culto. Para aqueles que têm crianças, por exemplo, grupos como Palavra Cantada ou Cantando o Catecismo, procurem esses grupos. Cantando a Palavra, né? Palavra Cantada é outro. Cantando, cantando a Palavra. Então, o trabalho desse grupo é basicamente musicar versículos. E essa é uma forma maravilhosa das crianças memorizarem a palavra de Deus. E a igreja também deve cantar mais o texto bíblico. Calvino dizia o seguinte: não é basicamente errado a igreja cantar hinos feitos por irmãos. Não é errado. Calvino não condenou isso. Mas ele dizia o seguinte: é preferível que a igreja cante os salmos. Por quê? Porque estamos blindados contra qualquer erro doutrinário. É a palavra de Deus. O Novo Testamento está cheio de hinos também. Eu vou mostrar isso, né? Então nós devemos cantar o texto bíblico. Ou uma música que faça uma paráfrase do texto bíblico. Não precisamos de nada além disso. A igreja é muito enriquecida com isso. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe.